Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina. Estamos de volta para a nossa aula de História. E nós estamos vendo hoje, sobre as formas de governo implantadas no Brasil. No Brasil, colônia, Império e República. Na aula anterior, nós vimos parte, do Brasil colônia, como foi surgindo e qual foi esse período, principais momentos que marcaram esse período. É claro que você vai aprofundar estudando aí na sua sala de aula, mas nós estamos vendo aqui um pouco da introdução, partes principais. Para a gente dar continuidade, nós vimos alguns tipos de governo e nós vamos dar continuidade. Acompanha comigo aí. Nós falamos na aula anterior sobre as rebeliões, e reivindicações que aconteceram nesse período. E agora, para a gente finalizar essa parte, nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira. Acompanha aí comigo na telinha. A Inconfidência Mineira foi uma revolta organizada pela elite de Minas Gerais, contrariada com os altos impostos, também conhecida como Conjuração Mineira. Demonstrou a insatisfação local com a política fiscal praticada por Portugal. Essa revolta fracassou e teve em Tiradentes um dos seus participantes mais conhecidos. Então, aqui nessa época da Inconfidência Mineira, o que eles estavam também reivindicando? Reivindicando justamente as altas taxas de impostos que eram cobrados aqui no Brasil. A gente vê que essa questão de altas taxas de impostos no Brasil é uma cultura que vem no decorrer da história desde o início, altas cobranças de impostos, taxas elevadas. Então, o que o povo faz para defender? As reivindicações. Então, o povo se rebelava mesmo, fazia as reivindicações, iam para as ruas. E aqui ela fracassou. Essa daqui fracassou, que foi que teve como principal alvo Tiradentes, ali onde ele foi morto de uma forma muito trágica, e que ficou um marco na história nessa época. Mas vamos dar continuidade. Brasil e Império. Em 1822, teve início a fase do Brasil Império, ou período imperial, desde a vinda da família real, em 1808. Para o Brasil, até 1822, houve intensas transformações políticas, tanto no Brasil quanto em Portugal, que acabou por conduzir as elites brasileiras e o príncipe Dom Pedro I a declarar o Brasil um império independente. Após a estruturação do império, seguiu o período regencial, período esse marcado pelo governo dos regentes daquele que se tornou o segundo imperador brasileiro, Dom Pedro II. Dom Pedro II, que na época em que o pai lhe deixou o poder, em 1831, ainda não estava em idade hábil para governar o país. O segundo reinado só começou de fato no ano de 1840, estendendo-se até 1889, ano da proclamação da República. Um ano antes, ainda sobre a vigência do Império, foi declarada a abolição da escravatura. Então, aqui nessa época, aconteceram muitos fatos. Nessa época, depois de 1808, que a família real veio para o Brasil, começou a acontecer muitas coisas na política, querendo defender a parte brasileira, tirar o Brasil ali de todo o domínio português, porque todas as requisas estavam indo para Portugal e não estava ficando nada praticamente no Brasil. Então, as pessoas que habitavam aqui, que investiram no Brasil, que trabalharam, que estavam construindo suas riquezas, que são a elite brasileira na época, eles começaram a querer mais, querer lutar e querer que o Brasil se tornasse independente. Então, nessa época, o príncipe Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, que aí houve aquela ruptura do Brasil e Portugal. Então, o Brasil ele começou a ter seus regentes, E nessa época teve uma coisa muito importante que foi a abolição da escravatura, porque ele lutava também por essa abolição. Alguns fazendeiros não queriam, porém teve ali, não havia mais sentido haver os escravos no Brasil. Então, ali surgiu
essa abolição, né, que foi tão sonhada pelos escravos, e eles começaram a ter um novo estilo de vida no Brasil. Continuando. Então, aí a família real, né, a família que veio para o Brasil, que se tornaram os imperadores. Temos aí o marco também da abolição da escravatura, né? Foi um marco muito importante nesse período imperial, de Brasil Império. Aí a sociedade, né? Eles se reuniam. E nós também vem o próximo período, que é o período República. O Brasil tornou-se uma república em 15 de novembro de 1889. Desde então, existiram 6 diferentes repúblicas na história do Brasil, do nosso país. Nós temos aí essa imagem que representa o brasão de armas. É um dos símbolos nacionais e foi adotado com a proclamação da República, que aconteceu em 1889. Então, isso aí é um marco, né? O brasão das armas, né? Muito importante nesse período. República é a forma de governo vigente no Brasil desde 15 de novembro de 1889, quando foi proclamado por José do Patrocínio, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Desde essa data, o Brasil já teve 6 diferentes repúblicas, a saber, né? Teve a primeira república, que teve no período de 1889 até 1930, o governo provisório e constitucional de Vargas, que foi o período de 1930 até 1937, né? Conhecido muito como Era Vargas, né? Teve também o Estado Novo, de 1937 a 1945, temos a Quarta República, que foi de 1945 a 1964. E também teve o tempo da ditadura militar, né, que foi 1964 e 1985. Também teve a Nova República, né, que aí é o que vai-se e estende-se até os dias de hoje. A atual República Brasileira é conhecida como a Nova República e está em vigor desde o fim da ditadura militar. Com a Nova República foi inaugurado um novo período democrático. Além de ter sido redigida e promulgada em 1988 uma nova Constituição para o Brasil. E aí nós temos aí, né, a Constituição Brasileira, que é a Constituição Federal, a CF, de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, e é a que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro até os dias de hoje. É muito importante nós sabermos, né, que o Brasil tem uma Constituição, ou seja, são as leis que regem o país. Então, tudo que é feito na nação, ela não pode ferir a Constituição. Ou seja, os governadores, o presidente da República, os juízes, todos aqueles que exercem poder, eles não estão acima da lei, eles não estão acima da Constituição. Tudo tem que estar dentro do que vai ser feito para o bem do país, ou qualquer decisão a ser tomada, ela não pode ferir a Constituição. E é importante que nós, cidadãos, conheçamos, né, essa Constituição, conheçamos os nossos direitos e os nossos deveres, o que compete a cada um de nós dentro desse universo daí das leis, das Constituições, para que nem nós sejamos lesados e nem venhamos lesar a ninguém, nem venhamos infligir essa lei. Certinho? Dando continuidade. Aí temos a Proclamação da República. A Proclamação da República foi o resultado de um golpe militar que derrubou a monarquia brasileira, que se enfraqueceu a partir do momento em que esse regime perdeu o apoio das elites econômicas do país. Isso aconteceu principalmente pela insatisfação de 2 grupos muito importantes naquele momento, o Exército e a elite cafeeira paulista. No caso do Exército, essa insatisfação vinha desde a Guerra do Paraguai. Os militares consideravam-se humilhados pela monarquia e exigiam melhorias salariais e no sistema
promoção de carreira. Além disso, não pode ser esquecida a influência dos ideais positivistas que difundiam o republicanismo no seio do exército. Ou seja, nessa época aqui, eles lutavam pelos seus direitos, pelos seus benefícios. Hoje o Brasil, né, ele tem aí muitos direitos trabalhistas, mas isso não aconteceu do nada. Teve lutas, teve pessoas que lutaram. Mas esse regime, né, ele teve muitas conquistas e por isso é tão importante nós conhecermos a nossa história, como foi que o governo que foram implantados foram surgindo e como quem estava nesse período, quais foram as lutas que houve, como era a metodologia de governo dessa época, para que a gente possa conhecer a nossa história, saber um pouco sobre tudo isso. Mas nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo numa próxima aula. Fica comigo até o final, mas você quer rever essa aula novamente? Vai lá na plataforma Eduque, nela você tem acesso a essa aula e todas as outras. Até mais!